Você vai acompanhar agora, com exclusividade, uma entrevista com o senador Edson Lobão, que também já foi governador do Maranhão. E em recente entrevista, ele até disse: no meu tempo, os maranhenses eram mais felizes. O senhor faz essa análise, senador Edson Lobão, comparando com os tempos atuais, com o governo do Flávio Dino. O senhor que roda muito o Maranhão, percebe uma clara insatisfação dos maranhenses com esse governo? Parece evidente que o povo que até votou nele, motivado por promessas imensas, largas promessas, que não se cumpriram, não está satisfeito hoje. O que tem havido é apenas a repetição, a reiteração daquelas promessas, muita falação, muita imprensa, muita promessa de novo que não se conclui, que não se realiza. O que tem acontecido são perseguições, inclusive aos mais pobres, com essa questão da retenção das motos, daqueles que não conseguiram pagar o seu IPVA, ou até o atraso do IPVA, a apreensão de automóveis por conta de uma arrecadação até mínima. Não, é a ganância do governo, é a sofreguidão do governo, é a perseguição que está na alma dele de fazer esse tipo de coisa. Inclusive, esse assunto está relacionado à segurança pública. E um dos temas que o governador Flávio tocou muito ao longo da sua campanha é que iria melhorar a segurança, que ia contratar não sei quantos policiais civis e militares, mas o que a gente vê são policiais sendo utilizados para apreender veículos, carros, motos dos trabalhadores maranhenses, enquanto as ruas estão desprotegidas. O número de assassinatos aumenta. Delegados federais são assassinados. Pessoas da segurança pública estão expostas. Como é que o senhor vê esse momento da segurança pública no Maranhão? Veja, a estrutura policial do Estado é boa, não é ruim. Eu defendo os policiais do Maranhão. Existe, mas no Maranhão, uma insegurança generalizada no país. Mas o Maranhão, particularmente, até dobrou o número de assassinatos nos últimos tempos. Inclusive, essa semana, o senhor que é presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, vocês aprovaram a PLS 580/2015, que obriga o preso a ressarcir o Estado pelos gastos com sua manutenção no presídio. Inclusive, deu uma repercussão positiva, porque a sociedade não aguenta mais preso ficar tocando fogo em colchão, destruindo o presídio, e quem está pagando a conta somos nós, brasileiros. Quais são os próximos passos e a partir de que momento vocês decidiram que esse projeto é uma prioridade na segurança pública do Brasil? Realmente, esse foi um projeto examinado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da qual eu sou o presidente, e que determina realmente o ressarcimento da despesa que o Estado tem. Quando eu digo Estado, é o Estado Federal, a União Federal, e os estados também federados com esses presos. Essas despesas, de um modo geral, com média, chegam a R$5 mil por cada preso. Ora, isso é muito mais do que o salário de um professor. Então, o que se decidiu foi recomendar ao governo federal uma ação, já que existe hoje uma interconexão da segurança entre o governo federal e os governos dos estados, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e todas as polícias em si mesmas, inclusive o Corpo de Bombeiro, que haja uma providência conjunta no sentido de fazer com que esses detentos financiem os custos da sua própria detenção, prisão. Muito bem. Naqueles casos em que o preso não tem reservas financeiras, e acontece muito isso, e que o seu trabalho na penitenciária, onde ele está preso, não chega a cobrir esse custo que é elevado,
Aí então o Estado vai ter que colaborar, participar. E há também presos que têm problemas de saúde, acentuados problemas de saúde, e que não poderão, portanto, trabalhar. Mas todos aqueles que possam trabalhar devem trabalhar, ter uma atividade na prisão, para que, com isso, eles consigam ressarcir o Estado, o poder público, dessa despesa, para que elas não sejam transferidas, portanto, à sociedade. Hoje, quem paga tais despesas é a sociedade, é o povo que paga. Então, entre o povo pagar e o preso pagar, é claro que se deve ter uma percepção de que o preso é quem deve pagar. Senador, nessa mesma sessão que aconteceu lá na comissão que o senhor preside, a Comissão de Constituição e Justiça, o senhor falava sobre a questão da legislação penal, né, do sistema prisional, que também é tratada na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, mas que da Câmara não sai. Como é que está essa conversa? Porque o senhor disse que conversa bastante com o presidente do Senado Federal para que essa discussão avance e os problemas do Brasil e também do nosso estado do Maranhão sejam resolvidos. E lá na Câmara, depois disso, o Rodrigo Maia é um pré-candidato à presidência da República. Já há algum entendimento de que isso pode ser resolvido ou o senhor não está tão otimista de que vai sair de fato da Câmara dos Deputados lá em Brasília? Eu não devo falar da Câmara, mal da Câmara. Eu fui deputado durante 2 legislaturas, fui deputado federal, eu, por 8 anos, e vi como funciona a Câmara. O fato é que eu fui eleito pela 2ª vez presidente da Comissão de Justiça e encontrei lá cerca de 1.300 projetos de lei de diversas naturezas. Reuni todos os que diziam respeito à segurança e os entreguei a 2 relatores. Um deles é a senadora Simone Tebet, que é do Mato Grosso, hoje é líder do meu partido, inclusive, e a outra parte ao senador Wilder Moraes, que é de Goiás. Demos uma prioridade enorme a esses projetos ligados à segurança, para que a comissão pudesse, e o Senado também, ter uma contribuição mais efetiva no sentido do combate aos atos de violência e de delinquência no Brasil. Acertei com o presidente do Senado, Eunice Oliveira, que ele daria prioridade no plenário a alguns desses projetos. Os demais foram aprovados na comissão em caráter terminativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não precisa passar pelo plenário, vai direto para a Câmara. Na Câmara, como observa você, realmente há uma dificuldade grande quanto a isto e quanto a outros projetos. A Câmara tem dado preferência, em alguns momentos, às questões mais discutidas do ponto de vista político, aquilo que interessa mais ao que a mídia dá preferência. Muito bem. Na Câmara existe um projeto, por exemplo, só para dar que diz respeito à participação de todos os trabalhadores brasileiros nos lucros das empresas. Este projeto foi apresentado por mim em 1989, junto com o senador Fernando Henrique Cardoso, que depois veio a ser presidente, e com Marco Maciel, que também era senador junto comigo, e que foi o vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso. Votamos esse projeto em 15 dias no Senado, atribuindo, portanto, repito, aos trabalhadores brasileiros, todos, uma participação nos lucros das empresas. Nós imaginávamos com isso que, sendo o trabalhador sócio da empresa, porque ele participaria dos lucros, ainda que um sócio minoritário, esses trabalhadores não se interessariam por movimentos grevistas e nem por não ajudar extraordinariamente a empresa. Pois bem, esse projeto foi para a Câmara em 1989, são decorridos, portanto, quase 30 anos
e até hoje não saiu das gavetas da Câmara. Eu receio que as leis que votamos agora no Senado sobre segurança pública também tenham o mesmo destino. Mas o presidente do Senado está conversando com o Rodrigo Maia, pedindo a ele que acelere a votação dessas iniciativas para que a sociedade possa aspirar, possa ter esperanças de uma legislação mais rígida, mais dura, de combate à violência, à delinquência e aos assassinatos no Brasil. Senador, outro assunto importante é que na última segunda-feira, dia 4, uma reunião entre o secretário do Estado norte-americano, Mike Pompeo, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, foi anunciada a retomada das negociações para um acordo de salvaguarda tecnológica que permite a utilização da base de lançamento de Alcântara no Maranhão. O senhor tem acompanhado esse projeto? Qual a importância dele para o Maranhão? Afinal, a base de Alcântara é ponto estratégico para qualquer projeto espacial. A base de Alcântara, de fato, é uma das melhores do mundo do ponto de vista da sua localização. Muito bem. Como as coisas não andaram, voltou o Brasil agora a fazer esses entendimentos com os Estados Unidos, que desde o começo se interessaram pela base de Alcântara, porque eles fazem lançamentos nos Estados Unidos com condições péssimas ou menores do que aquilo que poderia obter aqui no estado do Maranhão. E os Estados Unidos estão manifestando todo interesse. Eu tenho esperança de que essas negociações possam ser concluídas e que, a partir daí, o Maranhão esteja definitivamente inserido nessa tecnologia moderna, nova, de lançamento de satélites a partir daqui. E todos vão ganhar com isso. O Maranhão vai ganhar muito com o emprego da região, com a movimentação de recursos financeiros, com a economia. Os Estados Unidos ganharão e o Brasil, como um todo, também ganhará, inclusive em matéria de prestígio internacional. Senador, outra pauta que é preocupante para o Maranhão é a questão da educação. O governador Flávio Dino disse que já reformou mais de 700 escolas, mas quando a gente pega o relatório, o que existe são manutenções e construções de escolas de 5 a 7 salas no máximo. Mas a gente lembra que na época do seu governo, o senhor construiu grandes escolas. O Sintra é um exemplo disso, que inclusive está abandonado. Praticamente foi largado pelo governo Flávio Dino. Outro dado importante é que a maioria dos municípios não chegam nem à nota 2 do IDEB. Em relação à educação, o senhor acha que ainda está faltando muita dignidade para as crianças, jovens e, claro, também para os adultos que não tiveram oportunidade de se educar? Durante o meu governo, que foi um governo de apenas 3 anos e poucos meses, nós ampliamos enormemente a rede escolar. E mais do que isso, nós qualificávamos ano a ano os professores. Eles iam se submeter a um estudo de requalificação e com isso ganhavam os professores, e com isso ganhavam os alunos, e com isso ganhava a educação do nosso estado. Nós construímos, de fato, grandes escolas no estado do Maranhão. Em São Luís, em vários municípios, em todos, nós tivemos a nossa presença acentuada. Eram grandes escolas que abrigavam um número muito grande de alunos e escolas da melhor qualidade, um ensino da melhor qualidade. Você menciona o Sintra. O Sintra foi a escola para mais de 10 mil alunos. E ali nós tínhamos uma atenção integral aos alunos. Os alunos saíram dali e submetiam ao vestibular sem passar por cursinhos. Em geral, eram aprovados. Quando foi inaugurada, veio aqui o ministro da Educação e disse que aquela era uma das melhores escolas que se estavam construindo e inaugurando no Nordeste brasileiro. A escola modelo.
Senador, e é exatamente sobre emprego que a gente quer falar, porque a gente recebe muitas denúncias, muitas reclamações aqui, na verdade, na Rádio Difusora AM, sobre essa falta de oportunidade que os maranhenses estão tendo. E a gente tem informações aqui de que no nosso estado, o estado do Maranhão, a taxa de pessoas desempregadas, subocupadas, chegou, nesse primeiro trimestre deste ano, passou de 37%. E o governo, o atual governo, o governo do estado, apresenta números que são diferentes disso, né? Assim como na educação, que falamos agora há pouco, e hoje saiu uma informação da Justiça Eleitoral que o governo está fazendo propaganda enganosa, usando imagem da campanha de 2014 e também usando essas imagens na gestão atual. O senhor acredita que o governo ele trabalha com uma informação maquiada para comprometer essa avaliação do maranhense sobre a gestão comunista? Porque é uma coisa que, na prática, a gente vê de uma maneira, mas em números o governo apresenta de outra forma, embora esses dados oficiais do IBGE apresentem essa situação preocupante no número de desempregados. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão? O governo federal realiza pesquisas frequentes através do IBGE e através do IPEA e de outros órgãos federais, que não tem nenhum interesse em distorcer a realidade do Brasil. E não faz apenas sobre um estado, o Rio Grande do Sul, o Piauí ou o Amazonas, faz no Brasil inteiro. E os dados obtidos ali, que são obtidos de todos os municípios e não uma amostragem por alguns poucos municípios, são dados reais. E essas pesquisas demonstram que o desemprego aqui no Maranhão cresceu de forma assustadora. Quando a Rosiana saiu do governo, havia um índice da ordem de 8% de desemprego em relação ao PIB. Hoje, esse desemprego é da ordem de quase 16%. Ou seja, dobrou o número de desempregados do governo da Rosiana para cá. Quero com isso dizer que até o governo da Rosiana havia desempregados, sim, no Brasil inteiro, mas o número era infinitamente menor do que existe hoje. Ou seja, o governo que veio falando em nome do povo, que ia empregar todo mundo, ao contrário, dobrou o número de desempregados. Louve-se, portanto, a administração da Rosiana na comparação em relação a este governo. Exemplo do meu primeiro emprego, que falamos mais cedo aqui no programa Conversa Franca, também no Jogo de Ideias, que é um dos programas que é lembrado pelo povo maranhense na gestão da governadora Rosiana Sarney, né, que deu oportunidade especialmente para os jovens. E ontem ela teve essa reunião com a juventude, gente de vários estados do Brasil, que terminou dando uma opinião, na verdade, a respeito desses projetos, que, segundo eles, foram projetos exitosos aqui no estado do Maranhão. Agora, senador, vamos falar sobre... Deixa eu só me interromper para dizer o seguinte, por favor. A Rosiana tirou o programa Primeiro Emprego para a juventude e tal e tal. Aquilo era um estímulo enorme a que todos tivessem a possibilidade de emprego. E tiveram. Essas coisas todas depois foram sendo abandonadas pelo governo atual e a consequência disto é que o desemprego avassala a juventude do estado do Maranhão. Senador, aproveitando que a gente está nesse período festivo de São João, né? E a gente até traz aqui o senhor para deixar claro que aquela informação, o senador não vai disputar, tá bem demais, inclusive tá aqui, tá quase correndo, né, como disse o senador suplente Edson Lobão Filho. E esse período junino o senhor deve percorrer algumas cidades maranhenses até para prestigiar a nossa cultura popular. E como é que o senhor avalia essa programação maranhense aí, que trouxe artistas que a gente nada tem a ver com a nossa, a gente já respeita, né? Mas, por exemplo, Agnaldo Timóteo, o que tem a ver com São João do Maranhão? Nós temos aqui as nossas festividades de São João, que são reconhecidas e aplaudidas do mundo inteiro. E nós devemos prestigiá-la, exportá-la como uma imagem do estado do Maranhão e não desprestigiá-la. Eu, quando fui governador, ajudava a financiar pelo governo do estado, até pela cultura e pelo turismo, essas festividades todas.
E nós abrangemos a todos, e não alguns poucos amigos escolhidos, a todos. Eu, particularmente, podia ter, por exemplo, uma preferência, mas como governador não manifestava essa preferência. Eu ajudava todos por igual. Eu acho que isso nós devemos fazer, prestigiar a nossa cultura e prestigiar com força, para que ela possa se exibir perante o país e até perante o mundo. Nós mandamos alguns representantes da música maranhense para o exterior, demonstrando o prestígio que nós dávamos a ela. Inclusive, o senhor, no seu governo, foi reformado um dos principais palcos deste país, que é o Teatro Arthur Azevedo, né? Que hoje, infelizmente, não recebe tantas atividades, tantas expressões culturais como ocorreu no seu governo e também no governo Rosena Sarney. Quem não lembra daquela peça teatral Catinina, que rodou o mundo? Veja, o Teatro Arthur Azevedo é um dos orgulhos do Estado do Maranhão e do Brasil. O Teatro Arthur Azevedo estava numa situação dramática quando eu assumi o governo. Não fizemos uma reforma, fizemos uma reconstrução do teatro. E ele ficou um brinco, uma pérola. Nós convidamos a grande artista Montserrat Caballé para vir fazer a inauguração, a reinauguração do teatro, com essa reconstrução. Depois ela fez uma entrevista no programa do Jô Soares, em São Paulo, e disse, para o nosso orgulho, que o Teatro Arthur Azevedo era um dos melhores do mundo. Não era dos maiores, era dos melhores do mundo, acústica e tudo mais. Mas que era seguramente o melhor teatro do Brasil. A Montserrat Caballé, com a autoridade de quem conhecia todos os bons teatros do mundo. E fizemos a Caterina, por exemplo, que circulou o Brasil inteiro e foi para alguns países do mundo. O Teatro Arthur Azevedo foi construído quando o São Luís tinha uma população de 30 mil habitantes apenas. Hoje tem 1 milhão de habitantes. Isso aí ele como um orgulho para todos nós. E o teatro foi citado pela Unesco quando considerou São Luís cidade do patrimônio histórico mundial. Foi citado o Arthur Azevedo e citado o Sintra, a quem você se referiu ainda há pouco. Nós estamos citando aqui 2 obras, só pegar esse gancho aqui, porque é importante a gente trazer essa discussão de obras estruturantes, que a gente sempre fala aqui com a Andresa. Exatamente isso. Porque já citamos o Sintra, que é uma escola, como lembrou o senador Lobão, que tinha mais de 10 mil alunos. Citamos o teatro, que não foi simplesmente reformado, foi recuperado. Inclusive, eu lembro do lustre que subia e descia. Hoje não pode mais, porque está correndo. E vamos citar outra obra estruturante no seu governo, que é a Avenida Litorânea. E tudo isso sem a tomada de empréstimo. Hoje o governador Flávio Dino pede empréstimo quase a cada semestre. Pois é, pega empréstimo a cada semestre, recebeu do governo da Rosiana um crédito de 2 bilhões de reais do BNDES, limpios. Eu não contraí nenhum centavo de empréstimo quando fui governador. Paguei a dívida, uma parte, não toda, uma parte da dívida que havia do governo do Maranhão com o exterior e com bancos brasileiros, privados, e assim foi. E fizemos, você diz, a Litorânea, que é uma obra magnífica. O Maranhão foi incluído no turismo internacional graças a obras desta natureza. A Litorânea está aí para o orgulho do povo do Maranhão. O Teatro Arthur Azevedo. Fizemos obras aqui, por exemplo, como a vala da Raimundo Corrêa. Aquilo era uma área inundada todos os anos pelas chuvas. Fizemos ali um investimento grande, uma obra perfeita, e está lá servindo ao povo. A Rosana, por exemplo, o que ela fez? Ela fez os viadutos todos que estão aí, são obras estruturantes para a cidade. E fez avenidas, fez uma obra gigantesca também. E fizemos as grandes escolas, cuidamos dos hospitais. Enfim, foi um governo de realização de fato.
Essa questão... Conclua, por favor. Agora, governos que não fazem obras estruturantes e apenas maquiagem não estão servindo à sociedade e ao povo. Essa questão das obras estruturantes, inclusive, começou a ser falada mais intensivamente durante a realização da caravana que ficou conhecida como a Caravana da Guerreira, né? E na oportunidade, eu lembro que o deputado Adriano Sarney chegou até a dizer que seria feito um levantamento de todas as obras que foram deixadas pela gestão passada, que o governo do estado simplesmente ou não entregou, por uma razão que o povo até agora não sabe, ou simplesmente não quis entregar para demonstrar que houve avanço na gestão anterior. Essa organização para a nova caravana, que já foi anunciada pela ex-governadora, no evento que o senhor estava presente lá na casa dela, já está programada alguma coisa desse tipo? E também eu queria saber do senhor sobre esse levantamento, né? O MDB já está preparado para apresentar essas informações para os eleitores diante dessa propaganda toda que acontece, mas que não demonstra nessa propaganda o que foi deixado na gestão anterior da Rosiana Sarney? A propaganda enganosa, que é o que está sendo feito atualmente, ela é trágica para a opinião pública, porque muitas vezes envenena a opinião pública com uma falsidade. É o que tem sido feito muito por esse governo. Anuncia o que não fez e não faz o que devia fazer. Os governos não são de pessoas, são do povo. Um governo do Estado, um governador, pode, e acontece frequentemente, chegar ao final do governo sem ter concluído algumas obras começadas. Houve responsabilidade do governo anterior por ter começado e não concluído? Nem sempre. Às vezes ele começa porque é dever dele começar, e o próximo, ou os 2 ou os 3 próximos, dependendo do tamanho da obra, conclui. Vamos dar um exemplo. Juscelino criou Brasília, mas ele fez Brasília. Ele deve ter feito 10% do que Brasília é hoje. Todos os governos seguintes foram ampliando Brasília. A grande rodovia Belém-Brasília foi feita por um governo, por vários governos. A ferrovia Norte-Sul, que o Sarney começou, aqui no Maranhão de Açaranda, na direção de Brasília, vários governos cuidaram dela. Assim, quero com isso dizer que as obras começadas pela Rosiana, algumas, Rosiana, que não foram concluídas por ela, deveriam ter sido concluídas por esse governo. E não tem sido por perseguição. Não mais nem menos do que isso. Isso ajuda o povo, isso prejudica o povo. Houve um investimento no passado, por exemplo, no setor dos hospitais, que quase foram concluídos, deveriam ter sido todos concluídos agora e postos a funcionar. Não basta também concluir uma obra física, é preciso que ela entre em funcionamento. O Italuís, por exemplo. O Italuís foi concluído porque não tinha como deixar de ser concluído. A Rosiana fez 90 e tantos % da emissão de águas que veio lá do Itapicuru, próximo de Rosário, para cá, e não pôde deixar, mas houve ainda assim um desvio, um acidente, quase que estragou tudo que a Rosiana tinha feito. Senador, nós estamos no avançar das horas, já são 2h03. Muita gente participando aqui do interior, eu vou tentar ler algumas mensagens aqui. O Aurélio Reis, ele disse que é de São João dos Patos e no próximo dia 12, a cidade completa 80 anos. E ele pede que o senhor mande um abraço lá para a cidade de São João dos Patos, no sul do Maranhão. O Paulo de Colinas, ele pergunta ao senhor se o senhor já definiu os seus 2 suplentes. O Ojanrô também manda um abraço assim para o senhor. A dona Augusta Freitas diz que o senhor foi chefe dela e que tem um grande orgulho de ter trabalhado para o senhor e que vai votar para o senhor nessa eleição novamente. O Zé do Beto, de Codó, diz que o senhor tem o voto dele e vai ser o mais votado lá na cidade de Codó. Essas são algumas mensagens aqui dos ouvintes, é muita mensagem aqui que estão deixando para o senhor. O senhor faz uma apanhada aí desse aí e responde. Só lembrando que amanhã também é aniversário de Cedral e de Presidente Juscelino. Então, se o senhor tivesse aí algo a dizer para esses maranhenses que moram lá, fique à vontade. Então, vamos começar pelo final.
aos meus queridos amigos de Juscelino. Eu mando um grande abraço pelo aniversário da cidade, que significa dizer aniversário coletivo dos meus conterrâneos desses municípios. Agora, sobre Colinas e São João dos Patos. Colinas é um dos mais antigos municípios do Maranhão. Eu fiz, quando fui governador, desde logo, uma rodovia ligando Presidente Dutra a Colinas, é a BR-135, e já existia aberta a picada, não foi concluída, não foi asfaltada. Eu, no governo do estado, asfaltei essa rodovia, que não era estadual, era federal, ligando, portanto, Colinas ao Brasil. E depois estendemos de Colinas até Mirador, avançando com o asfalto estruturante, obras, portanto, estruturantes. E São João dos Patos é um belíssimo e querido município daquela região, aqui do Maranhão. Estive lá centenas de vezes, sempre fui muito bem votado nas minhas eleições anteriores em São João dos Patos, e tenho pelo povo daquela cidade, pelos líderes, o mais total apreço. Ajudei o quanto pude, até um episódio da minha vida, lá não havia telefone. Como não havia em diversos municípios do estado do Maranhão, há cerca de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, etc. Eu consegui, com o presidente da República, veja você, instalar um posto telefônico com duas linhas apenas em São João dos Patos, e esse posto telefônico vinha de onde? De Floriano, no Piauí. Atravessou-se o rio Paraíba para chegar até São João dos Patos, para que a população pudesse falar com o Brasil e com o mundo, às vezes. Havia lá 3 moradores que tinham filhos estudando no exterior e conseguiam se comunicar com eles, os filhos, graças a esse posto telefônico que havia ali. Havia uma fila imensa. Hoje a cidade é servida por uma telefonia moderna. Mas é preciso que as pessoas saibam da origem do passado para chegar à modernidade. E em relação aos suplentes, que o Paulo perguntou, Paulo de Colinas, já está definido? Em primeiro lugar, eu não sou ainda candidato. Ninguém é candidato. Nós somos pré-candidatos, não mais do que isso. Segundo, as viagens que nós estamos fazendo, nós políticos, eu, a Rosiana, o Sarney Filho, o Lobão Filho, os deputados Wildo temos acompanhado, o Remi Ribeiro, o João Alberto, enfim, vários deputados atuais. Essas viagens nós temos feito com frequência no estado do Maranhão, revendo as cidades, o povo das cidades, ouvindo as aspirações de todos, às vezes até as queixas também, etc. Não são viagens de caráter eleitoral, porque nós não temos uma eleição ainda, não foram feitas as convenções. Mas eu sou realmente pré-candidato ao Senado e não tenho ainda o segundo suplente, nem o primeiro acertados, porque se há uma pré-candidatura, todos os suplentes seriam também pré-candidatos e não candidatos ainda. Perfeito. Senador Lobão, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo. A gente queria ter mais tempo, mas o senador tem muitos compromissos, tem muito que rodar ainda aqui em São Luís, porque todo mundo quer conversar com o senador Edson Lobão, que contribui muito para o Estado, representando lá no Congresso Nacional. Um agradecimento ao senhor e nós estamos sempre à disposição aqui na Difusora 680. Eu te agradeço muito a todos os nossos ouvintes, aos companheiros aqui da rádio, e estarei sempre à disposição de vocês, porque é uma forma de conversar com o povo, com a sociedade, com aqueles que nos mandaram para Brasília representá-los. Eu estou aqui sempre em condições de prestar contas do que faço como senador da República, como deputado que eu fui, governador também, como ministro de Estado. E se eu tivesse mais um tempinho, eu diria que, como ministro de Minas e Energia, fiz muitas coisas no Maranhão, mas tem uma da qual
eu me orgulho muito, eu me orgulho mais do que das outras, que é o fato de ter trazido para cá o programa do presidente Lula, que é o Luz para Todos. O Maranhão tem 7 milhões de habitantes. Nós pusemos energia elétrica no interior do Maranhão, onde as pessoas só conheciam a lamparina, na casa de 1.500.000 pessoas. Nós apagamos a lamparina na residência de 1.500.000 pessoas, que não sabiam o que era uma geladeira, passaram a ter a sua geladeira funcionando, não conheciam uma televisão, passaram a ter televisão em casa, com todos, portanto, benefícios que a energia elétrica pode trazer à sociedade brasileira e à sociedade do mundo. Perfeito. Encerramos aqui, Andresa. Um grande abraço. Acabou o nosso tempo. Infelizmente, a gente queria conversar mais tempo com o senador, mas segunda-feira a gente está de volta aqui na programação da Rádio Difusora M680. Obrigada a todos pela audiência. E amanhã tem algo mais também aqui na TV Difusora, Canal 4. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Vem aí, Canta Maranhão.